pessoal, voltei hoje com mais um livro de vestibular. Fazia tempo que eu não publicava vídeo de livro de vestibular. Tava trabalhando em 2 outros tipos de vídeo, os de resenha e os de dicas de escrita, que eu vou tentar continuar fazendo, porque eu comecei esses projetos todos nas férias e agora as minhas férias estão acabando, espero conseguir continuar. E aí eu tô voltando hoje com uma obra do Fernando Pessoa chamada O Marinheiro. Essa obra é de domínio público, portanto o link dela vai estar aqui na descrição. Na descrição também eu coloquei um vídeo e um artigo que me ajudaram bastante na hora de fazer o meu estudo sobre a peça. Como ela é uma peça mais complexa, como ela, embora seja um texto muito curto, exige bastante tempo de estudo, se você achar que você tem um tempinho a mais aí, você pode consultar essas fontes também, tá bom? Bom, recados dados, então vamos lá. O Fernando Pessoa é um autor português muito famoso. A chance de você já ter ouvido falar o nome dele, já ter estudado ele na escola, já ter tido contato com poemas dele, ou até citações dele aí circulando nas redes sociais, é muito grande. Ele é um poeta português, ele nasceu em 1888 e morreu cedo, morreu jovem, em 1935. Ele também é conhecido pelos seus heterônimos, né? Aquelas personalidades poéticas criadas por ele, que têm nomes diferentes, personalidades diferentes, que assinam os poemas. Não são pseudônimos, são heterônimos, são coisas diferentes, mas esse não é o assunto desse vídeo. Essa peça ele assina como Fernando Pessoa mesmo, e ela foi publicada na revista Orfeu em 1915. Então aqui, ó, vou colocar aqui do meu lado, a gente vê a página da revista que tem um sumário, e mais aproximado a gente vê o nomezinho da peça junto do nome do Fernando Pessoa. É importante situar tudo isso no tempo, porque essa peça tá dentro da revista Orfeu, que é a revista que introduz o modernismo em Portugal, né? A revista é considerada responsável por fazer isso. O Fernando Pessoa, junto com o Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, entre outros autores aí da época, resolvem então publicar essa revista, que contém aí, enfim, textos e obras bastante influenciadas pelas vanguardas europeias, que vieram um pouquinho antes, como o futurismo e o cubismo, por exemplo. No sumário aqui que eu apresentei para vocês, vou colocar ele aqui de novo, a gente vê que tem aí o Álvaro de Campos, que é o heterônimo futurista do Fernando Pessoa, publicando textos também. A gente tem que levar em conta que se trata de uma época cheia de mudanças artísticas, estéticas e também políticas e conflituosas para a Europa. Em 1914, por exemplo, começa a Primeira Guerra Mundial. E ela foi publicada na revista Orfeu em 1915. Aí a gente tem um período conturbado para a história da Europa, porque se a revista foi publicada em 1915, a Primeira Guerra começou em 1914. As coisas estavam bem agitadas politicamente e artisticamente também. Nós temos um período de transição de uma arte mais clássica, podemos dizer assim, de uma forma bem simples, para uma arte modernista que tem um objetivo aí de chocar a burguesia, de romper com padrões anteriores e da qual a revista Orfeu vai ser um primeiro símbolo aí em Portugal. Entendido o contexto de publicação, vamos para a obra em si. Primeiro de tudo, a gente tem dito aí que se trata de um drama estático. Por que é importante se debruçar sobre essas duas palavrinhas? Drama estático. Porque quando a gente fala sobre drama, a própria palavra drama, a raiz dela, vem da palavra ação. Então, como é que pode ser um drama, né? Algo que pressupõe ação, estático. Basicamente, para efeitos de compreensão, isso significa que é um texto escrito para ser uma peça, para ser encenado, embora ele possa ser lido, que não necessariamente vai ter muita ação. A grande questão desse texto não será um enredo, um conflito de ação, o que acomete as personagens e elas precisam resolver. Esses conflitos, essas grandes questões da peça são internas. Ocorrem dentro das personagens, tem a ver com reflexões propostas aí. Então, nós não teremos muitas ações físicas. Se você espera grandes emoções na leitura dessa peça, aventuras, não vai ter. Tá bom? Aí é importante que nós leiamos juntos a parte onde é descrito o cenário, tá? Vou ler aqui do ladinho e vou colocar aqui também. Um quarto que é sem dúvida num castelo antigo. Do quarto, vê-se que é circular. Ao centro, ergue-se sobre uma mesa um caixão com uma donzela, de branco, 4 tochas aos cantos. À direita, quase em frente a quem imagina o quarto, há uma única janela, alta e estreita.
dando para onde só se vê, entre dois montes longínquos, um pequeno espaço de mar. Do lado da janela velam 3 donzelas. A primeira está sentada em frente à janela, de costas contra a tocha de cima da direita. As outras 2 estão sentadas uma de cada lado da janela. É noite e há como que um resto vago de luar. A gente percebe que o Fernando Pessoa distancia a gente da realidade aqui quando ele coloca o cenário sendo um castelo antigo. Não tem uma precisão de cenário aqui, como se fosse um lugar distante da realidade. Ele começa a criar uma atmosfera de sonho, de fantasia, que é confirmada mais adiante quando as personagens vão conversando e não sabem também sobre o tempo, elas não sabem que horas deve ser. Durante a peça, a gente percebe que ela tem a duração de uma madrugada, então elas começam quando tá escuro e vão até quando começa a amanhecer, mas nós não sabemos em que altura da madrugada vai se passando, enfim, é uma atmosfera bastante onírica, ou seja, uma atmosfera bastante de sonho, de fantasia. E isso é muito importante porque esse é um dos temas mesmo dessa peça. Então, vou colocar outro trecho aqui para vocês entenderem algumas coisinhas. Veja só. Ainda não deu hora nenhuma. Não se pode ouvir, não há relógio aqui perto. Dentro em pouco deve ser dia. Não, o horizonte é negro. Não desejais, minha irmã, que nos entretenhamos contando que fomos? É belo e é sempre falso. Não, não falemos nisso. De resto, fomos nós alguma coisa? Aqui nesse trecho tem várias coisas sobre as quais eu quero falar para vocês. Então, primeiro, essa confirmação de que se trata de um ambiente de sonho, de um ambiente de fantasia, porque não se tem precisão de tempo e de espaço. Depois, o fato de que essas personagens não têm nome. Vejam, elas são primeira, segunda e terceira veladoras. Aquelas personagens que foram descritas ali no comecinho, né? E elas estão, como a gente viu ali na descrição da cena, velando uma quarta personagem, uma donzela de branco. O fato delas não terem nome aumenta ainda mais a imprecisão dessa cena. Então a gente não sabe onde elas estão, que horas são e quem elas são. E isso aumenta essa questão da fantasia, da imprecisão, da atmosfera onírica. E aí a gente percebe que o mais importante não é quem elas são. No começo a gente consegue diferenciar bem as vozes delas. Mas quando o diálogo vai continuando, nós percebemos claramente que essas falas vão se unindo. Como se, na verdade, o importante fosse a mensagem que esse texto está passando. O que é valorizado aí é isso. E aí a peça em si, inteira, né, que é bem curtinha, ele diz aí em um quadro, porque não seria muito adequado dizer em um ato, porque ato tem a ver com ação, talvez. A peça é isso, são essas irmãs conversando enquanto elas velam esse corpo. Aí nesse trechinho eu queria que vocês vissem ainda que ela diz que é belo e é falso, então também vai fazer esse paralelo com verdade e sonho, realidade e imaginação. E, além disso, vem aqui um questionamento existencial, filosófico, sobretudo um questionamento subjetivo, que vem do íntimo dela, um questionamento pessoal da segunda veladora, que é: fomos nós alguma coisa? Essa conversa entre essas irmãs vai seguindo nessa toada de questionamentos, de conversar sobre o passado e depois de fazer mais algum outro tipo de questionamento relacionado à vida mesmo. E vão construindo cada vez mais essa atmosfera de sonho. É uma atmosfera de sentido quase impenetrável, tão íntimo ele é e tão entre a realidade e a imaginação que ele se dá. E aí nós precisamos introduzir 2 conceitos, porque essas características da peça se relacionam ao paulismo, que é um estilo, digamos assim, não chega a ser uma vanguarda, é um estilo criado pelo Fernando Pessoa mesmo, baseado numa outra escola literária, num outro estilo chamado simbolismo. Então nós precisamos entender bem o que é paulismo e o que é simbolismo para inserir essa peça do Fernando Pessoa e entender as características de cada uma dessas escolas, na verdade, de cada um desses estilos que ela tem, tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre o paulismo, a gente tá falando sobre um estilo aí que é derivado da corrente simbolista e que vai fazer valorizações de questões bastante subjetivas, da introspecção, vai fazer uma espécie de linha tênue entre sonho e realidade, vai ficar bastante nessa relação, vai valorizar paisagens interiores ou paisagens aquáticas nas quais o autor não se encontra.
Então, ela vai então vir do simbolismo, que é uma corrente literária que tem características parecidas, como também a subjetividade, as questões que vêm do íntimo do sujeito, questões místicas relacionadas até às vezes ao que é sobrenatural, uma análise profunda da mensagem passada pelo texto através de uma certa sinestesia, dessa mistura de sentidos através dos quais se absorvem as mensagens. Enfim, percebem como são características que se aplicam a essa peça? Tem a ver com o que a gente viu até aqui, tanto em relação à paisagem, quanto à forma como a qual essas personagens conversam e se posicionam diante dos assuntos, né? Parece confuso e impenetrável, mas aí que tá. O leitor tem grande papel sobre a interpretação. E aí cada leitor pode interpretar, pode ser que interprete de uma forma diferente. A gente não pode dar sentidos que não cabem, tá bom? Vamos seguir com a continuidade desse texto, dessa peça, né? Então essas irmãs vão conversando nesse ritmo, até que chega um momento em que a segunda, que é a que mais fala, ela meio que toma uma liderança aí, ela resolve contar um sonho. É importante dizer que parece que elas não querem ficar caladas, entende? Diante daquela noite, daquele cadáver, do fato de elas estarem velando alguém, a noite, a morte. Elas não querem ficar caladas, elas têm uma necessidade de conversar. Então vamos falar sobre o passado, vamos falar sobre a vida. E aí uma fala assim: vocês querem que eu conte um sonho que eu tive? Eu vou contar um sonho pra vocês. E as outras concordam, ela começa a contar. E aí esse sonho é o que justifica pra gente o nome da peça, porque ela tem um sonho com um marinheiro que naufragou e ficou perdido numa ilha longínqua, distante. Ele lembra da pátria dele com muita saudade e isso faz com que ele fique muito triste. Então ele começa a fantasiar uma nova pátria. Vou colocar um trecho aqui da explicação dela pra gente ler juntos e eu explico pra vocês. Olha só. Como ele não tinha meio de voltar à pátria e cada vez que se lembrava dela sofria, pôs-se a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido. Pôs-se a fazer ter sido sua uma outra pátria, uma outra espécie de país, com outras espécies de paisagens e outra gente, e outro feitio de passarem pelas ruas e de se debruçarem das janelas. Cada hora ele construía em sonho esta falsa pátria, e ele nunca deixava de sonhar de dia a sombra curta das grandes palmeiras que se recortava, orlada de bicos, no chão areento e quente, de noite estendido na praia, de costas e não reparando nas estrelas. Percebam que esse marinheiro, então, começa a sonhar com uma pátria diferente da dele, mas ele começa a sonhar com cada detalhe dessa pátria, começa a ficar meio obcecado até, pelo que a gente tá vendo aí, por essa pátria, e começa a sonhar com cada detalhe dela. Ele começa a criar ela vai descrevendo depois, né? Ele começa a criar cada feição de cada pessoa e cada lugar e tudo relacionado a essa nova pátria que ele cria. Até que chega um dia que ele tenta lembrar da pátria dele mesmo, de verdade, e ele não consegue. Ele passou tanto tempo fantasiando com aquela outra pátria. Quando vocês ouvirem esse barulho, é o barulho das patas do meu cachorro, ele tá incontrolável. Ele passa tanto tempo fantasiando com a pátria que ele criou, quando ele quer lembrar da dele, ele percebe que ele não consegue mais. Ele esqueceu. Quando ele ia lembrar da infância dele, ele lembrava dessa infância nessa pátria que ele criou. Tudo que ele ia lembrar, ele lembrava do jeito que ele criou e não mais da sua pátria real. Vou colocar aqui o trecho para vocês também. Um dia que chovera muito e o horizonte estava mais incerto, o marinheiro cansou-se de sonhar. Quis então recordar sua pátria verdadeira, mas viu que não se lembrava de nada, que ela não existia para ele. Meninice de que se lembrasse era na sua pátria de sonho. Adolescência que recordasse era aquela que se criara. Toda a sua vida tinha sido a sua vida que sonhara. E ele viu que não podia ser que outra vida tivesse existido. Se ele nem de uma rua, nem de uma figura, nem de um gesto materno se lembrava. E da vida que lhe parecia ter sonhado, tudo era real e tinha sido. Nem sequer podia sonhar com outro passado, conceber que tivesse tido outro, como todos
um momento, podem crer. Assim é a forma que ela conta que esse marinheiro passa a se esquecer do seu passado de verdade. Essa história do marinheiro é de uma compreensão relativamente fácil, né? A gente entende qual é o enredo dessa historinha. E aí quero que vocês percebam que é como se a gente tivesse uma história de sonho dentro de uma história de sonho. Então ela diz que ela sonhou com um marinheiro que imaginou uma outra coisa. E aí acontece o seguinte, a primeira irmã pergunta como é que acaba essa história. E ela mesma não sabe, não lembra. Não tem noção de como essa história acaba, né? Se o marinheiro volta a lembrar da pátria dele, se não, se ele sai dessa ilha, se não. Não lembro, não sei. Isso significa que esse desfecho, ele não importa muito também, assim como não importam os nomes das personagens ou o lugar onde elas estão. E sim, essa grande discussão aí sobre a imaginação e os limites entre o real e o imaginário, entre o sonho e a realidade. A ponto de ter um momento em que essas irmãs começam a achar estranho a voz que está dentro delas mesmas. Como se elas mesmas não tivessem decidido falar ou não. Como se elas tivessem uma sensação de irrealidade mesmo. E aí a gente pode, inclusive, criar a hipótese de que elas estejam dentro do sonho de alguém que começa a despertar nesse momento. Então vejam só, são realmente 3 entes diferentes, com vida própria e real. Deus talvez saiba por quê. Ah, mas por que é que falamos? Quem é que nos faz continuar falando? Por que falo eu sem querer falar? Por que é que já não nos reparamos que é dia? Quem pudesse gritar para despertarmos? Estou a ouvir-me a gritar dentro de mim, mas já não sei o caminho da minha vontade para a minha garganta. Sinto uma necessidade feroz de ter medo de que alguém possa bater aquela porta. Por que não bate alguém à porta? Seria impossível. E eu tenho necessidade de ter medo disso, de saber do que é que tenho medo. Que estranha me sinto. Parece-me já não ter a minha voz. Parte de mim adormeceu e ficou a ver. O meu pavor cresceu, mas eu já não sei senti-lo. Já não sei em que parte da alma é que se sente. Puseram ao meu sentimento do meu corpo uma mortalha de chumbo. Para que foi que nos contastes a vossa história? E aí, a gente percebe que essa história do marinheiro aterrorizou-as, porque elas passam a pensar sobre a realidade. Ué, mas será que é minha realidade? Será que eu não tô num sonho? Será que se alguém despertar eu sumo? O que é que me faz falar? Eu preferia ter medo de que alguém entrasse por aquela porta. Eu sinto necessidade de ter medo porque seria um medo menos pior do que esse que eu tô sentindo agora. De pensar sobre a realidade e da possibilidade de que isso aqui seja um sonho, de que eu seja um sonho, enfim. E aí, isso que a gente chama na literatura de construção em abismo, né, aumenta mais uma vez, porque a gente tem a irmã que sonhou com o marinheiro que estava imaginando e alguém talvez esteja sonhando com ela, seja o autor ou o leitor que está observando isso de fora, o que acontece ali de fora. E elas, inclusive, verbalizam que teria uma 5ª pessoa aí nesse quarto, que faz a gente pensar que será que é a pessoa que está sonhando? Ou será que é Deus? Será que é o leitor? Veja só, nada. Não ouvi nada. Quis fingir que ouvia para que vós supusesseis que ouvíeis e eu pudesse crer que havia alguma coisa a ouvir. Oh, que horror íntimo nos desata a voz da alma e as sensações dos pensamentos, e nos faz falar e sentir e pensar quando tudo em nós pede silêncio e o dia e a inconsciência da vida. Quem é a 5ª pessoa nesse quarto que estende o braço e nos interrompe sempre que vamos a sentir? Elas verbalizam essa 5ª pessoa, né? Elas 4, mais o cadáver, mas quem seria essa 5ª pessoa? Será que é a pessoa que está sonhando? Será que é a pessoa que faz com que as coisas aconteçam? Será que é Deus? Ou uma 5ª pessoa? A questão é justamente que o leitor fique curioso para saber e complete os sentidos aí dessa obra. Dali a pouco a peça já acaba, né? Ela acaba assim. Um galo canta, a luz como que subitamente aumenta. As 3 veladoras quedam-se silenciosas e sem olharem umas para as outras. Não muito longe, por uma estrada, um vago carro geme e chia. Bom, a primeira vez que eu li esse texto, eu já pensei logo mesmo assim, uau, que texto
impenetrável, difícil de chegar aos sentidos. E eu já digo que essa questão da dificuldade de apreender sentidos dessa peça e essa questão da realidade, do sonho e dos entendimentos é, de certa forma, uma intenção mesmo do autor, tá? Criar essa questão impenetrável mesmo na peça. Até porque a gente tem um poema do Álvaro de Campos, que é um heterônimo, esse heterônimo futurista do Fernando Pessoa, que vai fazer um poeminha sobre essa obra, O Marinheiro, e esse poema diz o seguinte, olha só. A Fernando Pessoa, depois de ler o seu drama estático, O Marinheiro, em Orfeu I. Depois de 12 minutos do seu drama O Marinheiro, em que os mais ágeis e astutos se sentem com sono e brutos, e de sentido nem cheio, diz uma das veladoras com langorosa magia, de eterno e belo há apenas o sono. Por que estamos nós falando ainda? Ora, isso mesmo é que eu ia perguntar a essas senhoras. Ou seja, o Álvaro de Campos é um heterônimo, mas quem tá por trás dele é o Fernando Pessoa, né? Então a gente percebe que ele antecipa aí esses sentimentos do leitor diante dessa peça, esses sentimentos de confusão, de tédio, de questionamento para as senhoras. Bom, mas o que vocês estão falando aí? Então vamos prestar atenção a essas relações mesmo com o paulismo e o simbolismo, porque elas situam essa peça nos limites do sentido que a gente consegue obter dela. Tá? Também uma relação muito importante aqui é a da imaginação, do sonho e da realidade, essa linha que muitas vezes é tênue, e o quanto é importante para a vida real que a gente imagine, ou o quanto é belo que nós sonhemos, inclusive na questão de sonhar acordado, ou o quanto é perigoso que a gente fique apenas dentro da fantasia. E aqui eu já estou extrapolando para as coisas que eu pensei e relacionei à própria vida mesmo a partir dessa obra, né? Reflexões do tipo, o que é a vida? Por que a gente sonha? Por que o sonho é tão importante? O que fica da vida depois que a gente morre? O que fica da gente no mundo depois que a gente se vai? E aí, eu lembrei, porque elas estão num momento de velório aí, né? E eu lembrei, inclusive, assim, às vezes que eu fui a um velório ou a um enterro, o quanto as pessoas, de fato, puxam esses assuntos. Não sei se vocês já viram isso, mas a pessoa chega lá e fala, a gente não é nada mesmo, né? O que fica, né? Ou do quanto a gente reflete depois de um luto sobre os ensinamentos da pessoa que a gente vai levar, enfim, do quanto elas veem ali uma pessoa, uma donzela, uma mulher assim como elas, morta, e ficam frente a frente com a morte no momento e passam a refletir sobre o passado, sobre a vida, o que é que fica, o que é que vai. Acho que isso pra mim foi o que mais bateu nessa peça, que mais me impressionou, que mais me fez feliz de tê-la lido. O que fica da gente tem a ver com o que a gente imagina, tem a ver com o que a gente sonha, o que a gente planeja, trabalha, projeta. O que ficou do Pessoa depois da morte dele? E assim, lembrem-se que é uma peça que exige bastante mesmo de compreensão do leitor. Não é um texto muito comum, com os sentidos todos abertos ali pra gente. Vale muito a pena ler, inclusive pra gente ir refletindo junto com essas senhoras que estão conversando ali, embora eu entenda, gente, que às vezes essas reflexões fiquem meio difíceis. É um texto que, assim, eu aconselho que vocês assistam a um vídeo antes de lerem, ou leiam algum artigo, uma explicação, inclusive sobre essas estéticas às quais ele está associado, o modernismo, o simbolismo, o paulismo, justamente para entender como ler essa peça, né? Quando a gente vai ler uma obra literária, a gente meio que tem que se colocar também disposto a isso, né? Disposto ao que o autor quer dar pra gente, tá bom? Senão a gente só vai ler o que é mais legal, que a gente gosta, que pega a gente na primeira página. E essa não é a intenção, vamos desvendar sentidos aqui, tá bom? Bom, é isso. Acho que esse vídeo vai ficar longo. Eu assumi agora que os vídeos de aula vão ser longos mesmo, e que os vídeos de resenha vão ser mais curtinhos, e o de dica bem curtinho também, mas esse aqui não tem jeito, né? Tem muita coisa pra falar sobre as obras, sobre os textos. Esse livrinho aqui, essa peça do Pessoa é uma peça que tem pouquíssimas páginas, quem acessar aí vai ver, mas
É isso. Vou colocar também aqui um trecho da peça que eu encontrei fuçando aí no YouTube. E depois eu ouvi dizer que é uma das melhores adaptações dela. Então deem uma assistida pra vocês verem como ela ficaria montada também. Quando a gente vai estudar uma peça, é importante que nós tenhamos esse olhar, né? Como é que ela ficaria no palco. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, compartilhem o meu vídeo. Eu me tornei a pessoa que eu mais temia, a pessoa que pede curta, se inscreva, compartilha. Tá bom? Até a próxima, gente. Beijo.